No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio, o vereador do PT, por enquanto, Edmilson Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. O Pedro deve estar sabendo de alguma informação que eu não sei. Te contaram alguma coisa? Há rumores que sua assessoria, ou parte da sua assessoria, migrou do PT, estaria a caminho do PSOL. O nosso chefe de gabinete, que é o Maxwell, que é um militante antigo, está com a gente aí desde o primeiro mandato, fez uma opção de ajudar e se filiar ao PSOL, uma decisão que eu respeito muito, e de outros também que já fizeram, uma parte do grupo há 2 anos e meio atrás, já tinha feito uma opção de ajudar a construir o PSOL. Eu ficaria muito triste, muito envergonhado se fosse para o PSDB, para o DEM, para um partido de direita. Respeito todos que estão nesses partidos, mas não é a linha do nosso grupo. Mas há dentro do PT um rumor, uma teoria da conspiração, que o senhor estaria a caminho também para ser candidato a prefeito? É que tem muita gente, Pedro, que analisa a situação eleitoral do PT em 2020 com certa preocupação em relação às vagas de vereadores. Hoje nós estamos em 7. Então qualquer um que tirar da frente da disputa, para alguns, infelizmente, é motivo de felicidade. Então eu atribuo isso a muita gente que quer que a gente esteja fora da disputa para poder abrir mais uma chance de se elegerem vereadores. É um debate muito ruim ser feito dessa forma. Eu tenho uma militância no PT desde os 14 anos, sei da importância do PT na formação política do povo brasileiro, dos governos do PT, mas acho que também o PT também tem que ter humildade de reconhecer algumas áreas que não fomos bem, que a gente tem condição de aprimorar. Sempre tem que ter humildade na política, sobretudo, e acho que o PT, a forma como se constitui hoje maiorias dentro do PT, é uma forma preocupante. O PED, que é o processo de eleição direta, ao meu ver, descaracteriza a democracia interna do partido. Eu não acredito que um voto, cada homem ou mulher tem direito a um voto, seja a expressão da democracia. Me faz falta um PT antigo que tinha congresso, que tinha um debate político mais aprofundado. Essas regras são regras aprovadas no congresso do partido, que eu estive nos últimos congressos, para mudar, alterar o PED para uma eleição de congressual, de congresso nacional, estadual, municipal, congresso de base. Fui voto vencido e considero que isso é hoje um dos problemas cruciais do partido. Bom, o senhor já foi até presidente do PT. Qual é o seu sentimento de ficar no partido? O meu sentimento, óbvio, depois de uma construção toda dessa, é de continuidade no partido. Agora, é óbvio que a gente não pode continuar no partido de forma desconfortável, de forma onde a gente chega a ser desrespeitado, como a gente foi durante alguns debates nesse processo interno do PT. Eu acho que o calor da discussão e o debate ideológico, político, de estratégia do partido é importante, mas quando ele chega próximo do desrespeito, eu acho que é preocupante. E fora, nós temos apontado algumas coisas. O PT nacionalmente precisa alterar, como disse anteriormente, a sua forma de eleição, escolher suas direções. O PT precisa urgentemente ter uma estratégia que passe pela defesa intransigente do presidente Lula, que está preso injustamente, mas que passa também por a construção de um projeto alternativo de país. O país está sendo destruído. O país, nesses últimos tempos, está sendo vítima de uma perseguição a programas sociais que atingem diretamente as pessoas mais pobres. E o PT urgentemente precisa ter essa noção de que é importante apresentar um projeto de médio e longo prazo para o país. Só não ficou claro para mim, existe a possibilidade do senhor sair do PT? Nós não estamos lá e ninguém está em nenhum partido, Pedro, amarrado que não tem uma possibilidade. Quando a gente fala, olha, não tem uma possibilidade, e a gente tem um convite de lideranças do PSOL que querem que a gente vá para lá, que a gente ajude a construir o partido, quando eu digo, eu sou muito cuidadoso nas palavras, quando eu digo, olha, não existe nenhuma possibilidade, eu estaria desmerecendo. Gosto muito do PSOL, tenho afinidade ideológica com o PSOL, quero ajudar na construção de uma frente de esquerda na cidade de Guarulhos que passa pelo PSOL, passa pelo PT, mas passa pelo PSOL, passa por setores de outros partidos, como o PCdoB, como o PDT, como o PCB na cidade de Guarulhos, como algumas pessoas que já foram militantes de partido e hoje não estão em partido nenhum e são militantes de esquerda. Eu acredito na construção dessa frente. Então, quando você faz uma pergunta e a gente diz, não, de forma nenhuma nós iremos, eu não quero desmerecer o pessoal que nacionalmente
na eleição do ano passado, fez toda a defesa de uma pauta importante da sociedade, inclusive a defesa do ex-presidente Lula, só através da candidatura do Guilherme Boulos e o partido como um todo. Então, e tem uma atuação fundamental hoje no Congresso Nacional com a sua bancada. Por exemplo, no Rio de Janeiro existem conversas muito adiantadas de uma candidatura do deputado Freixo à prefeitura com apoio do PT. Em Belém do Pará existe o meu xará, meu amigo Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, ex-prefeito de Belém do Pará pelo PT, numa candidatura com apoio do PT. No Rio Grande do Sul existe uma aliança da companheira Manuela, do PCdoB, candidata, está em primeiro em algumas pesquisas lá, a Prefeitura de Porto Alegre com apoio do PT. Então, ou seja, o PT também tem que se comportar de forma a entender essas movimentações e esses aliados. Fala, Tiago. Vereador, para 2020, o cenário, como o senhor enxerga o cenário para 2020? O PT sempre a gente fala que começa com 20%, né? E essa ojeriza contra o PT, acha que deu uma diminuída? Eu acho que as atuações desastrosas do governo Bolsonaro diminuem a rejeição ao partido. Primeiro, a revelação do site Intercept sobre conversas, hoje mesmo estava comentando aqui com o vereador Eduardo Barreto aqui na sala, uma conversa do presidente do PSL, Bivar, deputado Bivar, com uma pessoa, acho que do Tribunal de Contas da União. É algo bizarro, é algo que deve ser investigado imediatamente. Então, ou seja, isso faz com que diminua. De fato, como diz o jornalista Glyn, o Sérgio Moro está desse tamanho, está muito pequenininho, está muito acuado, porque topou entrar na política do pior lado da política e da pior forma. Para manter a coerência, deveria continuar como juiz. Por que não continuou como juiz? Porque sabia que as coisas que foram feitas um dia seriam descobertas. E foi, na verdade, algo direcionado para eleger a candidatura do Bolsonaro a presidente. Tanto é que ele virou ministro imediatamente. As conversas foram feitas antes. O próprio Bolsonaro disse que já tinha um acordo na eleição de conduzi-lo a ministro, de conduzi-lo ao maior cargo aí da magistratura, que é o Supremo. Então, ou seja, mesmo tendo diminuído, eu considero que ainda existe uma rejeição porque nós sofremos um ataque. Você pode pegar qualquer jornal e ler, se tem uma denúncia contra determinado político, aparece só o nome do político. Se tem uma denúncia contra alguém do PT, aparece o nome dele e o partido que ele é. Às vezes até tira o nome dele e coloca deputado do PT, vereador do PT, senador do PT, às vezes tira até o nome da pessoa. Isso é uma forma de continuar o ataque à imagem do partido. Vereador Edmilson, vamos falar da política de Guarulhos. Ontem o senhor na sessão disse que alguns secretários do GUT precisam de psiquiatra. Eu entrei num debate onde estava se falando lá, o doutor Eduardo Carneiro, que é médico, falando de cardiologia das pessoas, dos vereadores do PT e vereadoras terem cuidado com o coração. E aí houve lá um debate entre eles, e eu entrei no debate dizendo que o principal problema do governo GUT em alguns secretários não é um problema de cardiologia, é um problema de psiquiatria, porque as ações são desastrosas. E citei algumas delas lá. Para que nós vamos mexer com a categoria de Uber a essa altura do campeonato? Sem discutir, sem falar, embora o vereador Eduardo Barreto vai falar com mais propriedade sobre isso. Para que nós vamos, quem é o gênio brilhante, só pode ser num estado de loucura, coloca um radar no trevo de Bom Sucesso e depois diz para a imprensa que aquilo não é um radar, que é uma câmera. Só que ele tem jeito de radar, ele age como radar, ele está instalado como radar e não é radar. Mas eu acho até que deveria ser radar. Pedro, a não ser que a velocidade máxima ali fosse tipo 3, acima de 3 km por hora multa. Então, ou seja, e aí a própria secretaria vai e diz para alguns órgãos de imprensa que na verdade é para filmar os carros que são roubados, que podem ter roubos, furtos e tal de carros que vão. Agora, quem rouba um carro, o ladrão, normalmente de carro, ele é um cara esperto. Rouba um carro e vai para o trevo Bom Sucesso, vai ficar parado. Quem rouba tem pressa. Tem pressa para ir embora. Sequestra uma pessoa, põe no porta-malas, não vamos pelo trevo de Bom Sucesso para castigar a vítima. O senhor citou nominalmente o secretário de gabinete Jurandir. Por quê? Jurandir, conhecido como Jura, na periferia, Jura Maluf, que ele faz. Está em campanha para vereador. Não é Jura Guti? Era Guti, mas estão chamando ele mais de Maluf porque ele está fazendo. Maluf sempre dizia que faz muito, ele está fazendo, ele faz. Porque, na verdade, tem sido uma reclamação constante de vários vereadores sobre uma campanha eleitoral antecipada a partir do cargo de chefe de gabinete.
vários vereadores que levam uma demanda, essa demanda depois é atendida sem o vereador. Teve um vereador que pediu uma iluminação. A iluminação não saiu nunca. O vereador tirou licença da Câmara, viajou para os Estados Unidos e lá dos Estados Unidos ficou sabendo que a inauguração estava sendo inaugurada. Por quem? Pelo Jura. Foi o Celestino? Não sei. Sexta-feira ele está aqui, pergunte a ele. Mas leva tudo a crer que seja ele. Então, ou seja, tem toda uma situação hoje de uma campanha que causa um mal-estar. Não digo que ele não deva ser candidato, não digo que ele tem o direito de ser candidato e pleitear. Porém, utilizar a máquina pública e utilizar desse expediente só causa mais problemas a um governo já conturbado como é o governo atual. Mais do que isso, eu, por exemplo, vou dizer aqui, nós temos lá, levamos uma comissão, conversamos sobre um pedaço de rua, 150 metros, Rua Pixinguinha, lá no Jardim das Oliveiras. A liderança lá chama Cícero. O Cícero é o presidente da associação, um cara comprometido, ali com a luta do bairro, já pavimentaram todas as ruas. Chegou justo nessa rua, eu acho que houve algum boato que um dos líderes da associação será candidato a vereador, a rua empacou. Isso com promessa já, com reunião realizada, 1, 2, 3 vezes com o Jurandir no gabinete para dizer, olha, essa rua está na programação e vai ser feita. E até agora não é feita. Aliás, é um assunto que não deveria estar no gabinete, né? Exatamente. Né? Vamos lembrar como é que se comportavam os outros chefes de gabinete dos outros governos. Exato. O chefe de gabinete tem que estar preocupado com a agenda do prefeito. Exato. O chefe de gabinete tem que estar preocupado se o todo da administração não interferir diretamente na secretaria, mas reportar-se ao prefeito para poder dizer, olha, está funcionando, não está funcionando. Qual que é a agenda do prefeito exatamente? Eu teria curiosidade de saber. Qual que é a agenda, por exemplo, hoje do prefeito? Ele está em Salvador, na Frente Nacional dos Prefeitos. Aí é um compromisso que eu acho que é importante ele estar na frente. Mas uma agenda, por exemplo, de dia a dia da cidade, eu comparo mais com uma agenda de candidato a vereador do que prefeito da cidade de Guarulhos. Entendi. Entendeu? Uma agenda muito sem uma lógica. Eu estive, por exemplo, em algumas conferências, entre elas a Conferência Municipal de Cultura, que foi no Adamastor, uma agenda onde o prefeito não estava. E seria importante que o prefeito trata da conferência para discutir os rumos da cultura da cidade para os próximos 2 ou 3 anos. Então, ou seja, eu estou citando algumas coisas aqui que, na verdade, a chefia de gabinete, na minha opinião, deveria cuidar e atentar para isso. Não é o que nós temos visto. Fazer só um questionamento, além de tudo isso, como o senhor analisou aquela questão dos conselhos, dos aparelhos de saúde, das denúncias que o pessoal chegou de ônibus. Conselho tutelar. Conselho tutelar. Conselho tutelar e os conselhos de saúde também das UPAs. Na verdade, Tiago e Pedro, eu acho que é o seguinte, a eleição de conselho tutelar em Guarulhos se transformou numa prévia de eleição de vereador. Sim. Não necessariamente quem é conselheiro vai ser candidato a vereador. Exatamente. Mas uma boa parcela acaba usando isso para dizer para o candidato a vereador que ele é ligado, dizendo, olha, tá vendo meu potencial de votos? Só que ele esquece de dizer que se vota em 5. Ninguém teve 2.000 votos, porque o voto é casado, é combinado. Então você monta uma chapinha, que é proibido, e coloca lá 5. Você traz 400, outro traz 500 e tal, junta o voto tudo numa chapa só e chega a esse número de 2.000. Além dos ônibus... É um cargo remunerado. É um cargo remunerado. Então, ou seja, a preocupação que nós temos é uma preocupação de uma eleição, pelos áudios que eu ouvi, me mandaram um áudio, inclusive, de uma pessoa falando de entregar a relação de nomes que ela ia acertar na segunda-feira. O que ela iria acertar na segunda-feira? Boca de urna. Então, ou seja, é algo totalmente irregular que eu acho que deva ser investigado. Mas, sobretudo, existem problemas que têm que ser corrigidos. Por exemplo, um deles, eu votei no domingo, próximo de casa, no Cocai, onde eu moro, onde eu pude votar em 5 conselheiros independente da região. O correto era eu ter conhecimento dos candidatos pesquisasse da minha região e votar só na região. Por que eu vou votar num candidato do Pimentas ou num candidato já que os conselhos são regionais? É diferente da Câmara de Vereadores, que é uma Câmara só para a cidade inteira. Os conselhos são regionais, o voto deveria ser regionalizado. O conselho tutelar deveria ser um concurso público, né, com pessoas qualificadas. Na verdade, um concurso, quando a gente fala concurso público, precisa precisar, vamos deixar mais preciso. Não é um concurso onde a pessoa será permanente, é um concurso para um prazo determinado. Exato. Então, ou seja, muitas vezes quando fala, mas vai ficar de eterno? Não. Até aposentar? Não. É para aquele período. Eu acho que é uma ideia a ser estudada, obviamente, precisa de legislação federal. Está virando um campeonato de popularidade, não é esse o... Campeonato de popularidade, o uso irregular de alguns segmentos
para levar e carregar essas pessoas, como nós vimos de ônibus, que é proibido, como nós vimos formação de chapa, que é proibido. Pagando lanche. Pagando lanche, pagando boca de urna e tal. Algo totalmente irregular. Eu acho, na minha opinião, que a Prefeitura, ao invés de homologar o resultado, deveria ouvir todas essas denúncias e apurar. Obrigado, vereador Edmilson Souza, do PT. Até uma próxima oportunidade. Você viu que já terminou ele dizendo que eu sou do PT. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tiago. E estou sempre à disposição. 7h35. Depois do intervalo, vamos falar sobre Uber e aplicativos com o vereador Eduardo Barreto. 2 minutos.